O que eu fico indignado aqui é porque, olha, 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 mano, por que vocês são os filhos? A defesa terminou também em São Paulo. Fluminense se livra da ameaça de rebaixamento. O Furacão não teve a mesma sorte. O Furacão vai disputar a Série B e o Galo comemora a vitória no último jogo do campeonato, na rodada 38. Porém, o Atlético resolveu cair para a segunda divisão. E eu não fiquei em paz desde então. Não só porque o Atlético caiu para a segunda divisão. Isso já é o suficiente para eu não ficar em paz. Mas porque eu ia ter o sentimento de estar abandonando o Atlético num momento difícil. E esse sentimento é horrível. O dia 8 de dezembro de 2024 vai ficar marcado como um dos dias mais tristes na vida do torcedor do Atlético Paranaense. A equipe foi rebaixada para a segunda divisão em pleno ano do seu centenário e voltará a disputar novamente o campeonato da Série B após 12 anos seguidos no mais alto nível do futebol brasileiro. Em sua última queda, o Paranaense havia terminado na 17ª colocação, somando apenas 42 pontos ao final das 38 rodadas. Neste vídeo, contaremos todo o processo ocorrido entre este período, que contou com reformulações e também com glórias e títulos de expressão, até a chegada deste final melancólico para o clube. Antes de chegarmos ao episódio da caída do Furacão em 2024, explicaremos as fases do CAP até aqui. Em 2012, o time paranaense estava disputando a segunda divisão e conseguiu o acesso no mesmo ano, após um empate no clássico contra o Paraná em 1-1, na qual a equipe terminou em terceiro lugar na competição. Após a subida, o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, resolveu usar a base do clube e se voltar para dentro do time, com o objetivo de melhorar o elenco geral e executar uma longa pré-temporada para disputar os torneios nacionais daquele ano. O clube teve uma temporada recheada de altos e baixos, com uma longa pré-temporada sendo desperdiçada e uma pequena crise no elenco, que foi desacreditado por muitos no início da temporada. Mas após a chegada do técnico Wagner Mancini, a equipe se arrumou em campo e ressurgiu das cinzas, rumo à Libertadores da próxima temporada e sendo vice-campeã da Copa do Brasil deste ano. A torcida rubro-negra chegou a se empolgar com objetivos mais altos no ano seguinte, mas as coisas não se desenrolaram tão bem em 2014. Apesar do bom aproveitamento, em alguns momentos no geral, o ano de 2014 não foi um dos melhores. O time passou pelo estadual sem deixar muitos rastros, além de ter em vista a temporada de 2013, em que o time lutava na parte de cima da tabela para conquistar uma vaga na Libertadores da América. Enquanto que, ao se falar no Campeonato Brasileiro daquele ano, até algumas rodadas antes de terminar a competição, os paranaenses brigavam para não cair. E apesar do forte sentimento de uma grande expectativa para com o time devido ao bom ano anterior, a temporada terminou com um retrospecto não muito animador para o rubro-negro paranaense. Já em 2015 e 2016, o Furacão teve campanhas regulares no Brasileirão, ficando em 10º e em 6º nos respectivos campeonatos, e também sem grandes atuações nas Copas. Mas uma coisa que repercutiu bastante nessa época foi a declaração do então presidente do CAP, Mário Celso Petralha, em entrevista ao programa Boa Noite Fox, da Fox Sports, em junho de 2015. Na ocasião, o dirigente aproveitou a oportunidade para fazer uma espécie de promessa à torcida atleticana, dizendo que a equipe seria campeã do Mundial de Clubes em até 10 anos. Confira o vídeo da fala. Poderíamos ter sido campeões da Libertadores, né, em 10 anos. Agora nós prometemos que seremos campeões do mundo em 10. As pessoas perguntam, mas como? Daí eu inverto a pergunta, por que não? Que nós investiremos só em futebol e que seremos campeões do mundo em 10 anos. Esta é a nossa promessa. Após a fala um tanto quanto ambiciosa do então presidente, no ano seguinte, o clube fez uma campanha mediana no Brasileiro de 2017, ficando na 11ª colocação, o que rendeu ao clube paranaense uma vaga na Sul-Americana do ano seguinte. Essa vaga alcançada para a segunda competição mais importante da América do Sul, no final das contas, seria um divisor de águas para o clube desfrutar de novos ares internacionais, mas falaremos disso mais para frente. Em 2018, com a manutenção de parte do elenco dos anos anteriores, o clube se reestruturou mais ainda, apesar da venda do goleiro Everton para o Palmeiras, e foi buscar no mercado jogadores jovens e promissores que fizeram diferença na temporada, como Rony, Rafael Veiga,
Léo Pereira, além de jogadores da categoria de base como Renan Lodge e Bruno Guimarães. Com todas essas contratações feitas a mando do comandante Fernando Diniz, o Furacão fez uma campanha sólida no Brasileirão, terminando na 7ª colocação. Mas devido a uma sequência de más atuações do grupo, Diniz foi demitido no meio do ano, sendo substituído por Thiago Nunes, que resolveu seguir com o esquema e as ideias do ex-treinador, e reinventou um plano de jogo com Rafael Veiga jogando como um camisa 10. Com todos esses reforços e nomes de peso, o CAP protagonizou uma campanha magistral na Copa Sul-Americana daquele ano, chegando incrivelmente em sua 2ª final de um torneio internacional, já que 13 anos antes bateram na trave na final da Copa Libertadores de 2005, perdendo naquela ocasião para o São Paulo com um amargo 5-1 no placar agregado. Só que dessa vez, contra o adversário colombiano, o Júnior Barranquilla, a sorte esteve a favor dos paranaenses, pois com um empate consideravelmente favorável no primeiro jogo por 1-1 fora de casa, a equipe iria disputar o segundo jogo em seus domínios. Em casa, com o Atlético Paranaense tendo o melhor início, Pablo abriu o placar ainda na etapa inicial, após bela assistência de Rafael Veiga. Na etapa final, Theo Gutierrez, de cabeça, deixou tudo igual. Depois disso, só deu Júnior Barranquilla, mas faltou aos colombianos colocar outra bola na rede. Com isso, a decisão foi para a prorrogação e o Júnior teve, de pênalti, a chance de encaminhar a taça, mas o meia Barreira desperdiçou a chance e a final acabou indo para as penalidades. Nas cobranças, o Atlético Paranaense levou a melhor, por 4-3. Jonathan, Rafael Veiga, Bergson e Thiago Heleno converteram. Renan Lodge acabou errando, enquanto Fuentes e Theo Gutierrez desperdiçaram para os colombianos. Assim, o Furacão se sagrou campeão pela primeira vez de um título internacional na sua história e também conseguiu uma classificação automática para a Libertadores de 2019. Finalmente, o Atlético deixava de ser um time sem perspectiva para se tornar um clube em ascensão meteórica, que daquele ponto em diante iria dar trabalho para as equipes da elite do futebol brasileiro. A partir disto, o presidente Petralha e todos os atleticanos poderiam se animar com grandes expectativas para os próximos anos, pois contavam com um bom plano de gestão e marketing, além de um elenco valioso de mais de 40 milhões de euros. Os planos e a gestão do Petralha finalmente estavam tomando um rumo maior. A temporada de 2019 contaria com um calendário cheio para o Furacão. Além dos torneios tradicionais, a equipe também passaria a disputar a Recopa Sul-Americana, uma competição inédita para o CAP, a Copa Libertadores e a Copa Lenvan, antiga Copa Suruga, contra o vencedor da Liga Japonesa. Um aspecto interessante de ser comentado também foi que, com a ascensão crescente do clube da Baixada, os dirigentes pensaram que estava na hora de mudar a identidade e de começar um novo capítulo na história do time. Mas já é bom adiantar que a proposta foi muito contestada por parte da torcida e de alguns críticos da mídia, que não gostaram do novo escudo e nem da modificação do nome, que agora possuía um H. O motivo da mudança, segundo a diretoria, é que nos primórdios do clube, a palavra Atlético era escrita dessa maneira, devido às normas da época. E para retomar a originalidade do seu passado, os conselheiros do clube entraram em um consenso e votaram pela alteração. Mas voltando ao futebol, a diretoria assegurou boa parte do elenco campeão no ano passado, apesar da perda do atacante titular Pablo, que foi negociado para o São Paulo por cerca de 6 milhões de euros. Houve chegada de novas peças, como Camacho, que já estava, mas teve seu vínculo de empréstimo renovado, Tony Anderson, além dos atacantes argentinos Brian Romero e Marco Ruben, e também o meio-campista Léo Cittadini. O Atlético começou o ano de 2019 levando o estadual, vencendo o Toledo na final com um time apenas de juniores. Na decisão da Recopa Sul-Americana, contra o River Plate, até então o atual campeão da Libertadores, os argentinos levaram por 3-1 no agregado, tirando a esperança do time na conquista da inédita taça. Na Copa Libertadores, ainda na fase de grupos, fizeram uma campanha razoável, mas que rendeu a classificação para os mata-matas. Infelizmente, o Furacão não avançou mais do que as oitavas da competição, pois logo de cara enfrentou um dos adversários mais difíceis e duros do torneio, o Boca Juniors, que coincidentemente havia sido seu adversário na fase de grupos também. Na primeira fase, os paranaenses haviam vencido o jogo em casa por 3-0. Perderam de 2-1 na La Bombonera, mas até aí ok, pois mesmo assim o time avançou de fase.
Já na fase eliminatória, o Atlético tomou um sonoro 3-0 no agregado e deu tchau à competição. Durante o ano, o clube teve que se reinventar e passou de jogar em um 4-2-3-1 para um 4-3-3 ofensivo, pois devido às saídas de Rafael Veiga e Renan Lodge, o elenco perdeu qualidade no meio de campo e passou a usar o Márcio Azevedo como um lateral esquerdo improvisado, sendo essa uma decisão que foi muito contestada pela torcida. No Campeonato Brasileiro, o desempenho foi proveitoso, ficando na 5ª colocação ao final, mas o auge da equipe ocorreu mesmo na Copa do Brasil. Na trajetória do Atlético, a equipe enfrentou nas oitavas o Fortaleza e venceu por 1-0 no agregado, passando com certa tranquilidade para as quartas de final, onde o adversário foi o Flamengo. A equipe comandada pelo técnico Thiago Nunes avançou mais ainda na competição após bater os cariocas nos pênaltis, em pleno Maracanã, por 3-1. No tempo normal, as duas equipes empataram em 1-1. Gabigol abriu o placar para os cariocas e posteriormente Rony empatou, deixando tudo igual. Na semifinal, desta vez o embate foi contra o adversário mais tradicional da competição, o Grêmio. Após perder por 2-0 em Porto Alegre, a equipe paranaense, empurrada pelo caldeirão da Arena da Baixada, amassou o Grêmio e devolveu o placar com gols de Nicão e Marco Ruben e levou a decisão para os pênaltis. Na marca da Cal, Santos defendeu a cobrança de PP, a última depois de todos converterem, e colocou o Furacão na decisão, passando também nas penalidades. O Atlético chegava à final da Copa do Brasil pela 2ª vez em toda a sua história. Desta vez, enfrentando o Internacional, no primeiro jogo, o Furacão fez o papel de casa, vencendo por 1-0. Mas mesmo com toda a empolgação da torcida e dos jogadores, ainda havia mais um jogo pela frente, o jogo da volta, no estádio Beira-Rio. Era necessário apenas segurar o empate, ou se possível, melhor ainda, se consagrar com uma vitória em pleno estádio visitante. O CAP saiu na frente no placar com o gol de Léo, o Inter respondeu com o gol de Nico Lopes, deixando o jogo em aberto novamente. A segunda etapa foi marcada por um jogo muito mais truncado e com poucas chances reais para movimentar o placar. Já nos acréscimos, com a defesa do Inter desmontada, Cirino, que entrou na segunda etapa, chamou 2 jogadores na lateral esquerda e aplicou um drible desconcertante. O camisa 10 levantou a cabeça e encontrou Rony, que dominou na área e marcou o gol do título inédito do rubro-negro. O título foi o primeiro da história do Atlético Paranaense, que conquistou seu 2º troféu nacional, juntamente com o Campeonato Brasileiro de 2001. O Furacão só havia chegado uma vez à decisão, em 2013, quando perdeu para o Flamengo. Com o 2º título de expressão em 2 anos, essa conquista coroou de vez o trabalho de Thiago Nunes à frente da equipe, dos jovens que amadureceram durante a caminhada e da diretoria, que executava um ótimo planejamento. Na coletiva pós-jogo, o técnico campeão resolveu usar do momento para dar uma alfinetada na imprensa e o pouco caso que faziam do Atlético. Se liga! Tem uma coisa que a gente não controla, que é a situação geográfica, que não estamos no eixo. Hoje, todo mundo tem opinião e faz questão de externá-la. Tem muita gente afirmando muita coisa sem nunca ter passado pelo vestiário. Sei que não partiu nada do Odair. A imprensa aqui dava o Internacional como campeão e com facilidade. As pessoas não perceberam que passamos pelo Flamengo e que viramos contra o Grêmio. Serve de alerta para todo mundo, declarou o comandante rubro-negro. A conquista da Copa do Brasil representou, de fato, o encerramento de um ciclo para aquele Furacão. O time perdeu peças-chave para a temporada de 2020, como Léo Pereira, Bruno Guimarães, Rony, Marcelo Cirino, Marco Ruben e o treinador Thiago Nunes. Com tantas baixas, foi desafiador manter o nível de competitividade e a equipe conquistou apenas o Campeonato Paranaense, sendo eliminada precocemente na Copa do Brasil, nas oitavas de final, na Libertadores, também nas oitavas de final, e sofrendo uma derrota na Supercopa do Brasil para o Flamengo por 3-0. No Brasileirão, acabou terminando em 9º lugar. O ano de 2021 foi um dos melhores da história do Atlético, dentro e fora de campo. O Furacão foi finalista em 2 torneios de mata-mata e as boas colocações renderam boas premiações. O clube recebeu 88 milhões de reais em prêmios na temporada. Apesar disso, no começo do ano, o CAP iniciou com o pé esquerdo e foi eliminado pelo Cascavel nas semifinais do estadual. Além disso, o time não parecia encaixar no Brasileirão e entrou em uma sequência de derrotas preocupantes e a possibilidade ao risco de rebaixamento começou a acender um alerta vermelho na equipe. O avanço na Copa do Brasil e na Sul-Americana resultou em uma queda de produção na Série A, com o Atlético poupando alguns titulares em algumas partidas, até por conta da sequência de jogos decisivos.
No meio disso tudo, ocorreu também o desligamento do técnico Antônio Oliveira no começo de setembro devido à má sequência que o time vinha tendo, seguido pela contratação de Alberto Valentim no início de outubro. Se no Brasileirão as coisas não estavam fluindo, nas Copas o Furacão deslanchou e fez participações incríveis. Pela Copa do Brasil, o elenco fez uma campanha louvável, conquistando 5 vitórias, 3 empates e sofrendo apenas 2 derrotas em 10 jogos, com 14 gols marcados e 12 gols sofridos no mata-mata. Nas oitavas de final, o Furacão eliminou o Atlético Goianiense após vencer por 2-1 na Arena da Baixada e empatar por 2-2 em Goiânia. Nas quartas, o Atlético eliminou o Santos com 2 triunfos por 1-0, tanto na Vila Belmiro quanto na Arena da Baixada. Já pelas semis, os paranaenses eliminaram o Flamengo após empate em casa por 2-2 e um triunfo por 3-0 no Maracanã. Na final, a equipe infelizmente não foi párea para o fortíssimo time do Galo e terminou como vice-campeã, perdendo por 6-1 no agregado. Já na Sul-Americana, o CAP fez uma excepcional fase de grupos, passando em primeiro lugar para a fase eliminatória. Nas oitavas de final, começou chamando muita atenção, atropelando o América de Cali por 5-1, somando os 2 jogos. O desafio seguinte seria contra a LDU nas quartas, e apesar de perder o primeiro jogo no Equador, na volta o time goleou os equatorianos por 4-2, garantindo assim sua vaga nas semis do torneio. Já na semifinal, o Atlético teve pela frente o Peñarol, e sem sustos, com o autoritário 4-1 no agregado, o Furacão então rumava para a sua segunda disputa da final da Copa Conmebol Sul-Americana, desta vez contra o Bragantino. Para o confronto decisivo, a equipe comandada por Alberto Valentim entrou escalada em um 5-4-1, já que o time vinha de muitos erros defensivos. Falando do jogo em si, o primeiro tempo foi bem morno, e o gol, aos 28 minutos, saiu após um vacilo dos 2 laterais do Massa Bruta. Depois de boa defesa de Cleiton, Nicão acertou um voleio, a bola bateu na trave e entrou. Na etapa complementar, o rubro-negro conquistou o título ao se defender ainda mais e resistir com eficiência às investidas do Massa Bruta, que tentou sem êxito aproveitar as jogadas pelas laterais. Ao longo da competição, o Furacão marcou 22 gols e sofreu apenas 6 neste caminho para o título. A festa foi grande no retorno do clube a Curitiba, mas ainda havia uma coisa que não estava plenamente resolvida: a permanência na Série A. O CAP ficou até a penúltima rodada, correndo riscos de ser rebaixado para a segunda divisão, mas graças a um empate em 0-0 com o Palmeiras em casa, a equipe somou os necessários 46 pontos para se garantir na elite do futebol brasileiro. Felizmente para o Furacão, quem acabou caindo foi o Grêmio no dia 9 de novembro de 2021. Com a permanência garantida e uma vaga na Libertadores, o Furacão chegava com altas expectativas para 2022, almejando ganhar a Liberta pela primeira vez na sua história. Em 2022, o Atlético manteve o crescimento nos cenários nacional e sul-americano. Disputou 74 partidas na temporada, somando 32 vitórias, 22 empates e 20 derrotas. O rubro-negro iniciou o ano de forma negativa, com a derrota na Recopa Sul-Americana para o Palmeiras e a eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense para o Coritiba. No entanto, após as saídas de Alberto Valentim e Fábio Carille e a chegada de Filipão, a equipe conseguiu reverter o quadro. Na Copa do Brasil, o time iniciou na terceira fase e superou as equipes do Tocantinópolis e do Bahia, mas foi eliminado precocemente pela forte equipe do Flamengo ainda nas quartas de final. Ao todo, disputou 6 partidas com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, anotando 13 gols e sofrendo apenas 5. O clube teve uma boa campanha no Brasileirão, figurando na parte superior da tabela.
Ao longo do campeonato, permaneceu 30 rodadas no G6, sendo 29 delas consecutivas. Apesar de apresentar um desempenho irregular, especialmente nas últimas rodadas, a equipe assegurou a sexta colocação com 58 pontos, garantindo assim uma vaga na fase de grupos da competição mais importante da América do Sul em 2023. Na Copa Libertadores, foi um campeonato em que o time teve o melhor desempenho de toda a temporada, fazendo a melhor campanha da sua história no torneio. Após uma vitória, um empate e 2 derrotas na fase de grupos, Filipão encontrou o time na lanterna do grupo B e sabia que precisava vencer os 2 jogos seguintes para avançar, ambos em casa. As vitórias contra o Libertad por 2-0 e o Caracas por 5-1 garantiram a classificação para as oitavas de final, onde o time terminou em segundo lugar. A fase eliminatória trouxe mais emoção, com gols decisivos de jogadores que saíram do banco e avanços fora de casa. O sorteio colocou novamente o Libertad no caminho do Furacão, que venceu em casa por 2-1 e empatou fora por 1-1. O gol da classificação em Assunção veio nos acréscimos, marcado por Rômulo. O próximo adversário foi o tetracampeão Estudiantes. O Furacão empatou sem gols na Baixada e garantiu a classificação com o gol de Vitor Roque já no final em La Plata. Por falar em Vitor Roque, com apenas 17 anos, o garoto foi um dos destaques do Atlético Paranaense na temporada e viu seu valor de mercado aumentar em 1.518%, além de ter contribuído em 36 jogos, com 7 gols marcados e 3 assistências dadas. Mas voltando à trajetória na Liberta, o maior desafio estava por vir, com o Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores e tri no torneio. O Furacão venceu o primeiro jogo em Curitiba por 1-0, com gol de Alex Santana. Na volta, o Verdão abriu 2-0, mas o Atlético, com um jogador a menos, conseguiu igualar o placar com gols de Pablo e Terans, chegando assim até a final para enfrentar o temido Flamengo, que já havia ganho a Libertadores em 2019 e vinha de uma trajetória invicta até então, sem perder nenhum jogo. O Flamengo entrou em campo com um time já bem conhecido pelos torcedores, enquanto o Atlético Paranaense apresentou várias mudanças. Filipão surpreendeu ao realizar alterações no meio-campo e no ataque. Hugo Moura assumiu o lugar de Eric, enquanto o setor ofensivo foi composto por Vitor Bueno, Vitinho e Vitor Roque. Com relação ao favoritismo, o Atlético não chegou nem perto de ser favorito para vencer na final, devido ao amplo e vasto poder do elenco flamenguista. Durante o jogo, um momento crucial da partida ocorreu com a expulsão do zagueiro Pedro Henrique. Aos 42 minutos, o defensor recebeu o segundo amarelo após falta em Ayrton Lucas. Aos 48, o clube carioca abriu o placar. Após boa tabela de Everton Ribeiro e Rodinei, o camisa 7 cruzou e achou Gabigol na segunda trave, que escorou para as redes. O Atlético até pressionou em busca do empate e chegou a levar perigo com 2 chutes de Terans. Contudo, o placar final de 1-0 assegurou ao Flamengo o tricampeonato da América. A glória eterna tão sonhada pelo presidente e pelos torcedores novamente ficou no quase, e viram a promessa de Petralha escapar entre os dedos após essa amarga derrota. Em 2023, o Atlético começou o ano vencendo o campeonato estadual, o que já dava indícios de uma temporada promissora para a torcida. Mas nem tudo foi um mar de flores. A equipe até tinha bons jogadores individuais, mas o elenco se viu enfraquecido com a saída de vários protagonistas. O começo do Brasileirão foi bem inconsistente, com vários altos e baixos, e o time parecia não conseguir se encontrar. Já na Copa do Brasil, conseguiu avançar até as oitavas de final, onde enfrentou o Botafogo, vencendo o primeiro jogo em casa por 3-2, com uma partida fantástica de Vitor Roque e Fernandinho, que carregaram o time nas costas. No jogo da volta, o Alvinegro empatou no placar agregado por 3-3 e o Furacão passou nos pênaltis, eliminando o Fogão em pleno Newton Santos. Nas quartas de final, foi onde a diferença técnica ficou evidente, pois o Furacão enfrentou o mesmo Flamengo que tinha conquistado a Libertadores do ano passado. No jogo de ida, o Atlético Paranaense dominou as ações no primeiro tempo, criando várias oportunidades, especialmente com Vitor Roque. No entanto, a velha máxima do futebol prevaleceu: quem não faz, leva. Assim, o Flamengo teve um pênalti marcado que foi convertido por Pedro, e aos 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo virou o jogo com um gol de cabeça de Bruno Henrique. Já no jogo da volta, o Atlético também começou bem, mas não conseguiu balançar as redes. E como se não bastasse, o Furacão viu o adversário abrir o placar após um cruzamento na área, onde Arrascaeta cabeceou e Eric, em um lance infeliz, marcou contra. Na segunda etapa, o rubro-negro soube controlar o jogo, segurando a vantagem, enquanto o Atlético Paranaense tentava desesperadamente igualar o marcador. Já nos minutos finais, Gabigol ainda encontrou espaço para balançar as redes, consolidando o segundo gol e garantindo a classificação. Ao final da partida, a comissão técnica e a diretoria foram duramente criticadas pelos torcedores após a vexatória eliminação.
gordo, viado. Sai daí, baleia. Sai daí, ô, baleia. seu babaca. Sobe aí, baleia. Seu babaca, você é um babaca. Babaca. Vai, seu coxa de merda. Covarde, vem aqui, covarde. Vem. de merda. Vem, covarde, cala sua boquinha aí. Mas é como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Pois é, o Furacão ainda estava por tornar real um pesadelo nas oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar. No jogo da ida, o CAP perdeu por 3-1 na altitude, mas vários jornalistas davam o resultado como bom e havia uma forte expectativa de que o Atlético na volta virasse o jogo com facilidade. Contudo, as coisas não ocorreram como esperado. O jogo começou morno, mas com o Furacão dominando as ações do jogo. Aos 27 do primeiro tempo, o zagueiro do Bolívar bateu com a mão na bola em um lance contra Canóbio, cedendo um pênalti para o CAP, que foi convertido por Fernandinho. No segundo tempo, o Atlético seguiu criando chances até marcar o segundo gol com Vitor Roque, empatando o placar agregado em 3-3. A partir disso, o técnico decidiu resguardar mais o time e não ser mais tão incisivo no ataque, levando assim o jogo para os pênaltis, onde acabou sendo eliminado de maneira melancólica em casa. Precisa fazer o Thiago Heleno, partiu para ela, correu, bateu, no travessão e para fora! No travessão e para fora! Após essas eliminações precoces e uma posição medíocre na tabela do Brasileirão, o técnico Wesley Carvalho foi demitido no final do ano. E aqui nesta parte, depois de termos detalhado e explicado todo o processo do clube nesses anos, finalmente iremos falar sobre o tema principal do vídeo, o rebaixamento para a Série B em pleno ano do seu centenário. O início de ano foi aceitável, pois conquistou o título do Campeonato Paranaense na base da consistência e da força diante dos adversários. Após a conquista, o atacante titular Pablo deu uma leve alfinetada ao arquirrival Curitiba, que em 2009 foi rebaixado no ano em que comemorava o centenário. Por ironia do destino ou não, essa frase não voltaria de mãos vazias. Não é mesmo, Pablo? Pablo, o que significa para você conquistar esse título com a camisa do Atlético no ano do centenário e sendo o herói da final, marcando gol nos 2 jogos da decisão? Eu tô muito feliz. Tem clubes que caíram para a segunda divisão no seu centenário. Tem clubes que caíram para a segunda divisão no seu centenário. Voltando à temporada, o Atlético iniciou sua campanha no Brasileirão com entusiasmo, embalado pelos bons resultados no início da temporada. Além de terem levantado o caneco do Campeonato Paranaense, a equipe tinha um desempenho promissor na Sul-Americana. Na Série A, o Furacão sofreu apenas uma derrota nas 6 primeiras rodadas, assumindo a liderança ao vencer o Palmeiras por 2-0 na Arena Barueri. No entanto, com a chegada de junho, o cenário começou a se transformar. Desde a vitória sobre o Palmeiras na 6ª rodada até o término do Brasileirão, a equipe conquistou apenas 7 triunfos. No segundo turno, o Furacão enfrentou uma sequência de 11 partidas sem vencer, sendo 7 sob o comando de Martim Varini e 4 com Lúcio Gonzalez. Essa série de resultados negativos fez o time abandonar o sonho de alcançar o G6 e começar a temer o Z4. A instabilidade do Atlético também coincidiu com a ausência de um jogador importantíssimo, Fernandinho, que sofreu uma lesão muscular mais grave no dia 22 de agosto, durante a partida contra o Belgrano pela Sul-Americana. Ele ficou afastado por mais de 2 meses, desfalcando o Furacão em 12 partidas. Outro problema que agravou a situação do CAP foi a questão da falta de reforços. Após investir significativamente em contratações no início do ano, o Atlético adotou uma postura discreta no mercado durante a segunda e última janela da temporada, sem nenhum reforço de peso que viesse para resolver a situação. Por último, um outro empecilho para o clube paranaense foi a desenfreada troca de técnicos. O Atlético contou com 3 técnicos ao longo do Brasileirão: Cuca, Martim Varini e, por fim, Lúcio Gonzalez. Com relação ao desempenho na Copa do Brasil, o CAP chegou até as oitavas com tranquilidade, enfrentando o Bragantino, que não foi um confronto nada difícil para o Atlético, que o atropelou por um placar de 5-2. O próximo adversário do Furacão, na fase seguinte pelas quartas de final, seria o Vasco da Gama. O Vasco venceu o jogo da ida por 2-1 em São Januário e a volta seria na Arena da Baixada. O rubro-negro até conseguiu virar o jogo e viu um jogador do Vasco acabar sendo expulso também, mas o atacante vascaíno Veguete
empatou no final do primeiro tempo, levando a partida para os pênaltis, onde o Cruz Maltino levou a melhor em cima do time da casa. Com uma crise grande na diretoria e um desânimo geral no elenco, o Furacão foi eliminado no mesmo mês pelo Racing da Argentina na Sul-Americana por um placar agregado de 4-2. Um fato engraçado é que 3 dias antes do jogo contra o Racing, o técnico Martim Varini foi demitido pela diretoria. E quem assumiu 2 dias antes do jogo mais importante do ano do Furacão foi o ex-jogador Lúcio Gonzalez, que não teve tempo de arrumar o time e também não tinha experiência como técnico, fazendo com que fosse eliminado logo em seguida. Diante dessa má fase, o clube aproveitou o momento para fazer uma espécie de campanha para unir a torcida ao time, pois a presença dos torcedores na Arena da Baixada seria de suma importância para dar uma encorajada e ânimo na equipe. O que ninguém esperava era que essa campanha daria o que falar até o encerramento do campeonato, e alguns chegariam até a culpá-la pela derrocada do Atlético. Isso porque simplesmente o Furacão lançou um vídeo em suas redes sociais com cara de filme de terror, no qual pedia um pacto com os torcedores na reta final. No clipe foram usadas muitas cenas que acabaram sendo interpretadas pelo público como se estivessem fazendo uma aliança com Satanás. Confira. Em nossa história não é diferente. Muitos insistem em dizer que temos um pacto. Chegou a hora de assumir. Sim, nós temos. Uma força que não precisa ser vista para ser sentida, que muitos dão o sangue para manter viva, que nos levou a conquistar o inimaginável, que só existe porque oferecemos nossa vida a ela e que nos protegerá nos momentos mais difíceis. Expressões como entregue sua alma foram as alegações do pessoal para reforçar essa teoria. O CAP alega que apenas se apropria de referências históricas dos 100 anos do clube e de alguns símbolos ligados a títulos e outros momentos marcantes. Após essa repercussão toda, chegando perto do fim do Campeonato Brasileiro, com risco de rebaixamento iminente e vários jogadores importantes no departamento médico, o Furacão entrou em uma sequência de derrotas avassaladora e perdeu jogos importantíssimos que poderiam ter livrado o clube do rebaixamento, como por exemplo contra o Bragantino e contra o Vitória. O rebaixamento era consideravelmente evitável, pois matematicamente havia vários outros clubes que tinham maior chance de serem rebaixados, como o próprio Bragantino e o Fluminense. Esse fato fez com que alguns jogadores se despreocupassem quanto ao risco de cair para a Série B. Chegando no último jogo, o Atlético Paranaense enfrentou o Atlético Mineiro, um galo que vinha de 12 jogos sem vitória, precisando apenas de um triunfo para se manter na Série A. Em um jogo equilibrado e tenso, o Atlético Mineiro acabou superando o Furacão por 1-0. Rubens marcou no rebote de um pênalti cobrado por Hulk, após ambos os times acertarem a trave em lances anteriores. E essa derrota, alinhada com uma combinação de resultados, sacramentou após 12 anos a volta do time para a 2ª Divisão Nacional. Um clube que, durante todo esse processo, passou de reformulações, transformações cruciais, investimentos altos, venda de jogadores, superávites, títulos, conquistas, glórias, esperanças e de muita alegria dada ao torcedor até um fatídico rebaixamento melancólico. Nós do canal desejamos que o Atlético Paranaense se recupere e que volte a conquistar muitos objetivos em sua jornada agora centenária. Com esse desfecho, a declaração dada pelo presidente Mário Celso Petralha há 10 anos atrás de possuir a realização por conquistar o Mundial de Clubes em um prazo de 10 anos, pelo menos por enquanto, virou motivo de piada para as torcidas rivais, e o dirigente terá que estabelecer outra meta caso ainda sonhe em algum dia poder levantar a taça. Já a declaração de Pablo no início da temporada foi outro assunto relembrado e serviu de gozação, pois após a queda do Furacão, justamente no ano em que completava seu centenário, trouxeram à tona a comparação com o rival Coritiba, também rebaixado no 100º ano de sua história, como dissemos mais cedo no vídeo. Depois dessa repercussão, o atacante relembrou suas provocações ao Coxa e assumiu a responsabilidade. Entre aspas, disse: "Não foi isso que derrubou o Atlético. No momento de euforia, a gente fala, brinca. Quem puxou essa responsabilidade fui eu, não o clube. Quem falou fui eu. Então essa responsabilidade é minha. Sei que as pessoas vão me zoar. Faz parte do futebol", disse Pablo aos repórteres no gramado da Arena MRV. E por último, não poderíamos deixar de mencionar o pacto feito pelo Atlético, como descrevemos mais cedo no vídeo.
O rebaixamento foi motivo de provocações do rival, que vinculou o resultado à ação de marketing polêmica, feita em outubro sobre um pacto com forças obscuras, inspirada na atmosfera sombria do estádio e da torcida organizada. Nas redes sociais, a galera não perdeu a oportunidade para tirar sarro da situação. Mano, como é que vocês caem pra Série B, cara? Como é que vocês são rebaixados, gente? Não tinha como cair, mas nem que quisesse cair. Puta, vocês são os putas dos merdas, velho. Vocês são os putas dos merdas, velho. Sabe, eu não gosto de falar palavrão, de ficar xingando jogador, mas chega um momento, velho, que não tem mais resenha, não tem conversa mais, velho. O que eu tô falando aqui desde o começo do ano? Boleirada, acomodada, desalmada, cambada de bunda mole, pipoqueiros. Vocês são a escória, vergonha da história do Atlético. Vocês querem falar de religião? Vamos falar de religião, então. Vamos falar da porra toda. Vamos falar de política aqui, vamos falar de religião, vamos falar de futebol, vamos falar da... O cara que fala que o Atlético fez um pacto com o demônio é um idiota, é um imbecil, é um ignorante procurar entender o que se trata. O pacto foi time com a torcida, com alusões a fatos históricos que aconteceram na história do clube, pegando imagens, fazendo a semelhança do Caldeirão do Diabo, que sempre foi conhecido, a Arena da Baixada, Joaquim Américo Guimarães, não estádio Mário Celso Petralha. Estádio Joaquim Américo Guimarães, seus conselheiros imbecis, cordeirinhos do Petralha que votaram a favor desse absurdo. O Atlético fez um pacto com o torcedor, porque o torcedor sempre foi desrespeitado por essa diretoria. Sempre foi. E a diretoria que fez, viu que a água tava batendo no pescoço, reagrupou todo mundo, trouxe todo mundo de volta. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de deixar o seu like, comente e compartilhe para mais vídeos aqui no canal. Clique no vídeo que está aparecendo para ver a traição de Ronaldinho Gaúcho.